Fala galera, vamos agora aí dar uma ênfase aí no estudo das soluções aquosa na diluição das dissoluções, né? O que seria diluir uma solução? Diluir uma solução, nós fazemos isso no nosso dia a dia, né? Quando nós preparamos um suco, né? E aí você faz aquele preparo de suco inicial de pacote, aquele de pacote. E aí você coloca uma quantidade de suco, que é o nosso soluto, e uma quantidade de volume de água, que é o nosso solvente, e você prova, você verifica aí que não está do jeito que você quer, né? Que você gosta. Aí você adiciona o que? Mais água. Então, adicionar mais água, ali você está fazendo um processo de diluição. Diluir, então, e aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó, como é que é essa operação de diluição. Você tem um, uma solução inicial numa quantidade de soluto inicial e aí você vai acrescentar mais solvente nessa solução. Então, nesse caso aí, ao final você vai ter uma solução diluída aqui, ó. E aí nós podemos observar pela própria representação aqui da quantidade, do volume de solução. Olha o tanto que isso aqui, ó, se nós fizermos um parâmetro, ó, então como eu acrescentei mais, ó, acrescentei mais solvente, aumentou o volume da solução. E esse aumento de volume da solução nos dá aí o processo de diluição. Como eu falei do suco, né? O suco não estava do jeito que você gosta, você vai acrescentar mais solvente, né? E o processo inverso de diluição, só para dar ênfase aqui, é a concentração. Então, a concentração você vai fazer o processo inverso, você vai retirar solvente. Então, você pode, aí o processo de evaporação, você pode evaporar ou ebulição, né? Ebulição é um processo mais rápido, você vai retirar aí, geralmente o nosso solvente, a utilização no nosso dia a dia é água, você vai colocar para aquecer, a água ela evapora, né? Evapora não, nesse caso, se você coloca na chama, ela vai colocar o processo de ebulição, ela vai ser retirada ali da tua solução e vai diminuir o volume de solvente e vai permanecer a mesma quantidade de soluto. Mas quando diminuir a quantidade de solvente, você tem aí o processo de concentração. E se nós pensarmos em gosto, vai ser um gosto mais forte, né? Vou ter mais soluto do que eu tinha antes. Não, não é que eu vou ter mais soluto, o soluto vai ser o mesmo. Eu vou ter menos solvente do que tinha antes. Então a interação ela vai ser aí mudada. Então a diluição é quando eu acrescento solvente. Quando eu retiro o solvente e permanece a mesma quantidade de soluto, é a concentração. Eu estou concentrando a solução. Quando eu quero diluir, eu acrescento solvente. Lembrando, observação, soluto é o mesmo. Você não vai mexer, adicionar ou retirar soluto. Você vai adicionar ou retirar solvente. Se eu adiciono solvente, estou diluindo. Se eu retiro solvente, eu estou concentrando a minha solução. Para fins de cálculo, né, nós temos aí duas formas de calcular. Então, o Czão, lembrando que é a concentração comum, então a concentração comum inicial vezes o volume inicial, concentração comum final vezes o volume final. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando aí a nossa unidade de medida em gramas por litro, né? Concentração comum é gramas por litro. E podemos também usar o mesmo raciocínio lógico, né, para concentração molar. Então, emissão, concentração molar inicial vezes o volume inicial, concentração molar final vezes o volume final. Então, ambos aqui para mol, concentração molar, e aqui a concentração com 1. Né? Então, dependendo do teu problema para tu solucionar, você pode utilizar uma equação ou a outra. Interessante aí, né? Interessante esse processo aí, como eu já falei para vocês, nós fazemos diluição aí rotineiramente no nosso dia a dia. Então, suponha, é um problema aqui para nós vermos os procedimentos matemáticos que utilizamos para calcular aí, não ficar aí só na questão do gosto, mas em expressar isso em números.
Então, suponha que seja necessário calcular o volume de uma solução aquosa de sulfato de sódio. Tá? Aqui é a fórmula química do sulfato de sódio. A 60 gramas por litro. Tá? A concentração de 60 gramas por litro de sulfato de sódio, que deve ser diluída por adição de água. Então, adicionamos a água para subter um volume de 750 ml de solução a 40 gramas por litro. Então, olha só. Então, vamos lá. Nós temos aí de entender os nossos dados aí, os nossos dados iniciais. Nós temos a concentração inicial, que é 60 gramas por litro, né? A concentração inicial tá aqui, eu até marquei ela. Aí eu vou trazer novamente 60 gramas por litro aqui, ó. Temos nosso volume inicial, ele quer saber, ó, suponha que seja necessário calcular o volume de solução aquosa de sulfato de sódio a 60 gramas por litro. Então, nosso volume inicial está aqui. Nossa concentração inicial, observe que nós vamos usar a concentração comum, que deve ser diluída por adição de água para se obter um volume de 750 de solução a 40 gramas por litro. Então, significa que nós vamos ter o quê? Que calcular o volume inicial. Ele quer saber o volume inicial, né? O volume inicial aí dessa solução. Qual era o início? Depois que foi adicionado 750 ml de água. Olha só, observe que nossa concentração comum está em litros, gramas por litro. E nosso volume final, né, o volume final, que é o volume final, 750 mililitros. Está em ml, então está em concentração, está numa unidade diferente. Então, o que nós temos que fazer? Realizar uma conversão, né? Então, vamos converter, ó. 1 litro tem 1000 ml. 750 ml tá para X. Nós queremos saber quanto que equivale 750 ml em litros. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter o valor de 0,750 litros. 0,750 litros, né? Deixa eu só organizar esse número aqui. Então, 0,750 litros. Fizemos aí nossa conversão pela uma regra de 3, né? 0,750 litros. Deixa eu organizar aqui para visualizar melhor. Então, eu vou trazer para cá. Então, aqui, ó. X é igual a 0,750 litros, né? Multipliquei cruzado, ó. X vezes 1000 e esse vezes 1. Então, isolei o X, deu esse valor aqui. Agora sim eu posso colocar na minha fórmula. Qual a fórmula que eu vou utilizar de diluição? Como é gramas por litro, eu vou usar essa primeira aqui, ó. Essa aqui que eu vou utilizar. Então, eu vou colocar ela aqui, né? Eu vou colocar ela e nós vamos resolver. Então, eu vou colocar concentração, vou botar CI inicial vezes VI, que é o volume inicial, é igual CF, concentração final, vezes volume final. Então, a concentração inicial é 60, vezes o volume inicial é o procurado. Quer saber qual era o volume inicial antes de ocorrer a diluição. A concentração final é 40, vezes o volume final, nós acabamos de calcular que é 0,750 litros, né? Então, aqui fica 60 VI, né? E aí eu vou multiplicar 40 vezes 0,750. Então, 40 vezes 0,750, né, dá, nesse caso, 30, né? Então, vou ficar aqui com 30. Essa multiplicação dá 30. Então, o volume inicial, agora observe, eu quero isolar o volume inicial, então eu isolo ele, né? Fica VI. E aí, está multiplicando, eu passo dividindo. Então, vai ficar 30 dividido por 60. E aí, eu vou colocar o valor dessa divisão,
que aí vai ser o nosso volume inicial. Então, nosso volume inicial vai ser, fazendo essa divisão, 0,5 litros de solução. Né? 0,5 litros de solução. Vou colocar aqui embaixo. Deixa eu fazer aqui 0. Então, vou trazer para cá para observar. Então, VI é igual a 0,5 litros, que é o nosso valor final. Então, descobrimos aí, a partir dessa fórmula, como é que acha o valor de volume de consideração a partir de uma diluição. Então, vamos recapitular aí os nossos procedimentos. Então, nós fizemos a leitura, verificamos que o procurado era o volume inicial antes da diluição, quando foi acrescentado um volume de 750 ml, né, que é adicionado 750 ml na minha solução. Observei que minha concentração em gramas por litro, então eu utilizei a fórmula de concentração comum, né? E aí eu observei o seguinte: como meu volume está em litros e minha concentração final, meu volume final está em ml, eu converti para litros. Ok, eu fiz a conversão para litros. Com isso eu joguei na fórmula 60, que é a concentração inicial de sulfato de sódio, que ele quer saber qual o volume antes da diluição. 40 foi a concentração final depois da diluição, quando eu acrescentei 0,750 litros de solvente, né, nessa solução. Então, observamos que eu tinha inicialmente, fazendo os procedimentos matemáticos, 0,5 litros, ou seja, 500 ml. Então, eu tinha o volume inicial de 500 ml de água, eu acrescentei mais 250 ml e olha só o que eu posso identificar, que minha concentração diminuiu. Ela estava em 60 gramas por litro e passou para 40 gramas por litro, quando eu adicionei o que? 250 ml a mais, porque inicialmente era 0,5 litros e final 0,750. Ou seja, ao acrescentar 250 ml a mais, né, de solvente, minha concentração mudou de 60 para 40. E isso, quando nós fazemos lá no exemplo do suco, nós observamos que quando nós adicionamos mais solvente que a água no nosso suco, o gosto ele vai ficar menos intenso, ele vai ficar fraco, né? E aí, se você continuar adicionando solvente, aquela mesma quantidade de suco, né, que é o nosso soluto, ele vai ficar aquele que nós falamos que é aguado, né, nesse sentido. Então tá aí um exemplo, né, de concentração, de diluição, como é que faz os procedimentos de concentração, e é importante de diluição, né, a partir desse entendimento que uma coisa pode mudar para outra, no sentido de que, por exemplo, qual fórmula eu vou utilizar? Eu vou observar o meu exemplo, o meu problema. Observei o meu problema e aí eu vou verifico se é por molar ou por consideração comum. É a mesma raciocínio que eu vou utilizar. Só vai mudar a questão aí da representação de fórmula, mas é o mesmo raciocínio. Então, é só uma ideia inicial de como a gente consegue calcular aí diluição de uma solução.